Você realmente sabe o que é jejum? Você sabe a diferença entre jejum e abstinência? Você sabe quando você tem que fazer? Você sabe a partir de que idade você tem que fazer? Não? Então esse vídeo é para você. Sou Vitor Fernandes e bem-vindos ao Catolicando. Antes de falar propriamente do jejum, vamos falar antes algumas coisas que nós confundimos e que são importantes para entendermos o que significa jejum. E essas palavrinhas seriam penitência, mortificação, abstinência e jejum. Primeiro, o que é penitência? Penitência é um ato de sacrifício para expiar os seus pecados. Você pode lembrar aqui do sacramento da confissão, que você é perdoado dos seus pecados. E no final da confissão, o padre te dá uma penitência. Aquela penitência serve para você expiar os pecados que você cometeu. Já a mortificação, a finalidade é diferente. A finalidade é que o homem velho morra e o homem novo viva. Por isso, mortificação, porque alguma coisa dentro de nós tem que morrer. A finalidade, então, seria conquistar as virtudes. Mas um ato pode ser tanto de penitência quanto de mortificação, porque você pode fazer um ato para expiar os seus pecados, mas você também pode fazer o mesmo ato para se mortificar. Mas como o foco do vídeo não é sobre penitência e mortificação, isso é assunto para outro vídeo e vamos aprofundar sobre jejum. Mas antes de falar o que é jejum, temos que falar antes que não é jejum, que as pessoas confundem. Vamos ter que falar então primeiro de abstinência. As pessoas confundem abstinência com jejum. Quer um exemplo? Sexta-feira. As pessoas falam que tem que fazer jejum de carne. Essa é uma forma incorreta de falar. O termo correto é abstinência de carne. Mas então, o que é uma abstinência? A abstinência é quando você se priva de um prazer lícito. E essa privação ela pode ser completa ou moderada. E geralmente se faz de comida e bebida. Mas então, prazer lícito, porque não existe abstinência de pecado. Aí aqui a gente entra naquela questão da quaresma, que a pessoa fala que vai fazer jejum de fofoca. Para resumir é o seguinte, pecado não é abstinência, porque não é algo lícito. Você não tem que fazer uma penitência de largar pecado, você tem que largar o pecado e fazer penitência para não voltar ao pecado. E para deixar isso bem claro, é só pensar da seguinte forma, não existe jejum de masturbação, não existe jejum de pornografia, não existe jejum de fofoca, porque para fazer uma abstinência tem que ser de algo lícito, tem que ser de uma comida que você possa comer, tem que ser de um ato que você possa fazer. Por exemplo, eu posso tomar refrigerante, mas eu posso fazer abstinência de refrigerante porque eu posso tomar. E também porque eu gosto, né? Algo prazeroso. Eu poderia fazer abstinência de refrigerante, se me é lícito e se é algo prazeroso. Mas por que eu estou falando tanto de abstinência? Porque as pessoas confundem abstinência e jejum. Repito, o que nós temos que fazer na sexta-feira? Abstinência de carne, não é jejum. Jejum é outra coisa. Mas tá bom, você entendeu o que é abstinência. Então, o que é jejum? O Código do Direito Canônico atual, ele não tem uma definição clara de jejum. Mas a tradição jurídica anterior traz uma definição, que é a seguinte: é não tomar mais que uma refeição completa e 2 pequenas refeições ao longo do dia. Então, se você olhar, o sentido do jejum está relacionado à refeição, enquanto a abstinência está relacionada a uma comida, ou algum ato, ou algum prazer, o jejum está relacionado a uma refeição, é algo específico. Então, vamos trazer o exemplo da sexta-feira. Eu posso fazer abstinência de carne sexta-feira, que eu deixo de comer carne, mas eu continuo tendo refeição normalmente, café da manhã, almoço, lanche, janta, e eu posso fazer um jejum, que no caso seria tirar uma refeição grande, ou seja, tirar ou o almoço ou a janta. Aqui o cânon ele não traz uma definição sobre jejum no cânon atual. Então nós temos várias formas de fazer jejum na igreja e eu vou citar só alguns exemplos. E a maioria desses exemplos eu peguei num post da Canção Nova que fala sobre jejum, que eu vou deixar aí na descrição. Exemplos: o jejum da igreja, jejum a pão e água, jejum à base de líquido, o jejum de Daniel, jejum completo. E aqui uma curiosidade, existe o jejum à base de cerveja, que vários monges cistercienses fazem. Mas aqui é uma curiosidade, eu vou deixar o link da descrição também de um post sobre isso, se você quiser ver. Mas fica aqui a observação, como a igreja é rica de diversidade. Enquanto nós temos os monges cistercienses que fazem o jejum à base de cerveja, que não comem nada, mas só bebem cerveja, nós temos também a comunidade Família Santa, que é a que eu faço parte. Que nossa regra de vida fala que nós não podemos beber bebida alcoólica. É uma mortificação perpétua em prol das famílias. Então, se você viu esse vídeo e já parou para pensar tipo assim, ah, mas outra vocação pode, sei o quê,
Lembra, eles são monges. Se a sua vocação, se a sua missão, se a sua comunidade tem outra regra de vida, aceite-a. Ou você vira um monge. Tá bom, mas quando que eu sou obrigado a fazer jejum e abstinência? Primeiro, se você não sabe, sim, você é obrigado a fazer jejum e abstinência. É o 4º mandamento da igreja. É jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Ou seja, mandamento. Se você não fizer, é pecado grave. Toma cuidado com isso. Primeira questão de abstinência. O Código de Direito Canônico vai tratar sobre esse assunto no cânon 1249 até o cânon 1253. Eu vou deixar ele escrito aí na descrição, certo? Só por deixar o cânon escrito aí na descrição, acho que já vale seu joinha, né? Então o cânon 1252 vai falar o seguinte, que todas as pessoas maiores de 14 anos são obrigadas à lei da abstinência. E essa lei vale até o fim da vida, ou seja, até morrer. E quando a pessoa tem que fazer essa abstinência de carne? Seriam todas as sextas-feiras do ano, incluindo a quaresma, e principalmente a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Mas há exceções. As exceções são as sextas-feiras que cai uma solenidade, e também a oitava de Natal e a oitava de Páscoa, que são solenidades. Na solenidade nós não fazemos jejum ou abstinência de carne. Mas de acordo com o cânon 1253, as conferências episcopais podem mudar as regras sobre a abstinência e jejum. No caso, aqui no Brasil, o CNBB permitiu que você troque a abstinência de sexta-feira por outro alimento, ou por um ato de piedade, ou por um ato de caridade. Ou seja, eu posso trocar a minha penitência de sexta-feira, que é a abstinência de carne, por fazer o ofício, rezar um terço de joelhos, ou por algum ato de caridade. Mas um detalhe importante, é substituir. Você não pode não fazer penitência. Sexta-feira é um dia penitencial. E note que isso é um mandamento, ou seja, quem não cumprir está sob pena de pecado grave. Então, repetindo, o que a CNBB fez não foi tirar a lei da abstinência da sexta-feira, mas permitiu que você trocasse a abstinência de sexta, carne, por outro alimento ou por um ato de devoção, ou por um ato de piedade, ou por um ato de caridade. A única sexta-feira que você não pode mudar a sua penitência é a sexta-feira da paixão. E sobre o jejum? A lei do jejum obriga você a fazer jejum desde os 18 anos até os 59 anos completos. Aqui o pessoal confunde um pouco, né? Fala que é 59, 60, mas é que é o seguinte, como está escrito no cânon 1252, é obrigado a fazer jejum quem tem a partir de 18 anos até os 59 anos começados. Ou seja, quando você fez 59 anos completos, você está livre da lei do jejum. E quais dias que eu sou obrigado a fazer jejum? Só tem 2, que é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Mas eu esqueci da penitência e comi carne sexta-feira. Eu estou em pecado mortal? Não. Porque o que faz o pecado ser grave não é você não conseguir fazer a penitência ou você esquecer. Você simplesmente fracassou. O que pode acontecer é você ter um pecado venial, que é uma miséria, tá? Não acho que isso é pouca coisa não. Mas o pecado grave vem da impenitência. Você pode trocar a sua penitência, você pode fazer um ato de caridade, um exercício de piedade, você pode fazer a abstinência de outro alimento, mas você tem que fazer alguma penitência sexta-feira. É aqui que tá. Você tem que fazer alguma penitência sexta-feira. Mas qual que é a razão do jejum? A razão do jejum é você se unir a Deus, é você ter domínio próprio, é você educar a sua vontade. Então você ordena as suas paixões desordenadas sobre a água. Então fique sabendo que você precisa estar em oração, você precisa não reclamar do seu jejum, você tem que procurar se unir a Deus, porque se você não rezar, o seu jejum nada mais é do que uma dieta. A razão principal do jejum não é você passar fome, mas uma educação da sua alma, da sua vontade de comer, tanto muito quanto coisas gostosas. E você não precisa provar nada para ninguém. Então faça o jejum que é melhor para você,